Oi, boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos dar só mais uns instantinhos para que a gente possa iniciar nossa conversa de hoje. Então vamos aproveitar esse comecinho em que nós vamos nos conectando a toda a equipe espiritual do Espaço Espírita Hamed, a quem nos ligamos, nos disponibilizamos e numa corrente de amor nos unimos hoje aqui para conversar um pouquinho a respeito de um tema muito presente para todos nós, no nosso cotidiano, na nossa troca com as pessoas. E assim, agradecidos pela oportunidade de estarmos aqui, iniciamos a nossa conversa de hoje, cujo tema é ansiedade. Da última vez que eu conversei aqui nesse espaço, eu disse que nesse processo eu iria retomar alguns assuntos, alguns sentimentos, algumas emoções que nós sentimos como negativas ou como difíceis e que talvez por elas terem esse caráter mais angustiante, nos entristecer, a nossa tendência é evitar, dizer que está resolvido, que não é um assunto que seja muito presente. E talvez a gente faça isso porque lidar com aquilo que a gente ainda não dá conta ou que ainda nos entristece seja muito desafiador. Mas me parece que nesse processo da reforma íntima, a gente ainda vive um estágio de que mais do que superar sentimentos que a gente entende enquanto inferior, a gente está no momento de perceber que sensações e sentimentos são esses que a gente ainda traz dentro da gente. Primeiro, é importante fazer um mapeamento, um olhar, para depois começar a se questionar a maneira com que se lida. Mas se eu sequer reconheço aquilo que me aflige, que me maltrata, que me entristece, como é que eu posso cuidar? É muito difícil qualquer tratamento que não passe por uma compreensão do problema. E talvez aí resida um grande desafio, que é olhar para o problema, mas não como uma falta, uma incapacidade, mas uma condição do processo de desenvolvimento que cada um de nós está passando, está atravessando, pela condição espiritual que a gente carrega, fruto da dimensão em que vivemos, do estágio evolutivo que o nosso espírito comporta. E aí, hoje, falando da ansiedade, que é uma palavra muito usada, e a palavra ansiedade, ela é muito usada e ela também se manifesta em muitas escalas. Então a gente pode estar desde vivendo uma sensação ansiosa até hoje, dentro do diagnóstico, né, dentro do universo médico, o DSM, existem doenças que são chamadas de transtorno de ansiedade. Tem algumas variações,
mas aí já é numa severidade maior. Então já tem uma condição de sofrimento, muitas vezes envolve tratamento médico, remédio, é um quadro mais complexo. Mas então quando a gente fala de ansiedade, é importante a gente ter em mente que a gente está falando de um adoecimento que pode ter muitas intensidades. Algumas circunstâncias pontuais e momentâneas, mas outras mais intensas e severas, de um jeito que a gente precisa recorrer ao auxílio do outro. Quando a gente pensa no caráter, no adoecimento ou na aflição, na angústia que a ansiedade traz, primeiro a gente já se depara que a ansiedade está falando de uma circunstância abstrata. Não existe um órgão, não existe a ingestão de determinada comida ou de determinado comportamento que te leve a ter ansiedade. Pode até ser que isso contribua. Tem gente que diz que café, por exemplo, pode deixar mais ansioso, que determinadas práticas, mas isso depende de pessoa para pessoa. A ansiedade, ela é uma questão que se revela muito mais no pensar que a gente tem. E quando a gente está falando de ansiedade, a gente geralmente diz de uma tendência que o nosso pensamento tem de antever ou de tentar nomear o que vai acontecer lá na frente. Então, quando eu estou numa condição muito ansiosa, uma coisa eu já consigo dizer de pronto: a minha cabeça não está no presente, porque a ansiedade está lá antecipando e tentando antever tudo que vai vir dali. E quando a minha mente está ansiosa, tentando antever tudo que vai vir adiante, eu estou entendendo que o risco e o perigo tá fora. Então, se eu conseguir antecipar o que de ruim pode me acontecer, parece que eu consigo combater a ansiedade. E aí me parece que é o lugar mais traiçoeiro dela, porque a ansiedade não é superada ou resolvida quando você consegue antecipar o que vai acontecer. Porque do momento em que você resolve um aspecto, você já está lá na frente antecipando o próximo. Então, esse modelo ansioso é quase que um vício no amanhã. Eu estou sempre lá na frente, sempre tentando antever, controlar. E uma coisa que eu comento por vezes com os pacientes que estão muito ansiosos e que dá para concluir também sobre a ansiedade, que geralmente quando estamos ansiosos a gente nunca antecipa algo bom. E caso estejamos, que a gente venha antecipar algo bom, não é porque estamos felizes, vai acontecer. Essa ansiedade que atordoa, que gera angústia, que aflige, ela está sempre antecipando o que de ruim vai acontecer. É a antecipação do pior, é um lugar mais negativo, mais pessimista. Então, à medida que eu vou me percebendo mais ansioso, eu provavelmente também estou mais negativo, mais pessimista, porque eu tenho que me proteger do ruim, do pior. Quando o pior vier, eu já sei como lidar, eu já sei como receber. Será que sabe? E será que é esse o caminho que você vai encontrar para se haver com a ansiedade? Antecipando quase que um embate, um duelo. Quem ganha? Eu ou ela? Eu sinto dizer, mas ela vai ganhar. Ela vai ganhar porque é impossível antever ou controlar o que nos aguarda na vida. É claro que um planejamento, uma ideia, mas antever, a gente não tem esse recurso. Então, se a gente se cobra, se preparar para o que de pior vai acontecer, primeiro, a gente não tem como fazer isso.
a menos que se torne uma pessoa extremamente pessimista, esperando o pior sempre. E ainda que esse pior venha, será que, por mais que você tenha ficado ruminando, pensando, questionando, você efetivamente estava pronto? Me parece que você muito mais se puniu, se maltratou tentando antecipar do que propriamente encontrou meios para lidar com o que vem aí. Então, se a ansiedade é esse lugar da mente, da antecipação, por que ao invés de tentar antever os episódios, a gente não coloca um pouco mais de atenção no que a gente está pensando? Mais do que o perigo que me cerca logo ali na frente, sem que eu saiba, tem um perigo que mora dentro de mim, que é a tendência que os meus pensamentos têm. Quanto diante de um gatilho, de uma situação, a minha cabeça tem uma tendência a levar para cenários muito ruins e difíceis. Então, por vezes, nem é a vida e os acontecimentos que são tão cruéis. O meu pensamento já atua nesse padrão. A minha cabeça já se organiza nesse fluxo de coisas ruins. E se eu estou pensando coisas ruins, isso vai dizendo um pouco do meu momento, do que eu vivo. Algumas pessoas vão dizer, mas Verônica, como viver um momento melhor, uma situação melhor? Olha só, o mundo, as circunstâncias. Então, aí de novo você está dizendo que o que você sente ou o que você vive é fruto do que acontece fora de você. E cada vez que você tenta argumentar dessa maneira, você volta a ficar refém desse circuito que é antecipar as coisas para tentar se poupar de uma tristeza, de um sofrimento. Agora, quando eu zelo pelos meus pensamentos, de modo que o ruim pode até vir a me acontecer, mas se eu vou me fortalecendo, me sentindo segura, para que quando algo ruim aconteça, eu possa lidar com, aí é uma outra história. Esse movimento de zelar pelo que eu estou pensando, ele diz da importância e da necessidade que a gente tem de ocupar o hoje. Se eu estou prestando atenção naquilo que eu estou pensando, a minha cabeça e a minha atenção está no hoje. Então eu não estou nem no meu passado, ruminando o que de errado ou ruim eu fiz, e que aí nós estamos falando de um universo mais depressivo, e também não estou nem lá na frente na ansiedade, antevendo o que de pior vai acontecer. Então, ficar demais no passado ou viver demais no futuro, ambas as situações adoecem. Porque o passado já foi, já está lá atrás, já se deu. E o futuro ainda não. Então, viver nesses lugares é abrir mão do presente. E quando eu abro mão do presente, eu não estou atento ao que eu estou pensando, ao que eu estou escolhendo, ao que eu estou vibrando. Se eu estou lá na frente, o que está acontecendo no meu hoje? Aonde a minha atenção está se dando? No universo que a gente vive, em que existe tanta ansiedade, seja de uma maneira do diagnóstico ou só da característica, como é que estamos nos relacionando no hoje? Se eu não estou ocupando o meu corpo no agora, qual é a qualidade com que as relações estão acontecendo? Qual é a qualidade dos pensamentos que eu tenho trazido dentro de mim? E
minha escolha no presente, ele vai dizer diretamente dos desdobramentos da situação futura. Então, a gente está adoecendo e está adoecendo mesmo, porque se a nossa grande preocupação é o que espera a gente lá na frente, a gente está abrindo mão da nossa única possibilidade de ter alguma dimensão do que vem lá na frente, porque a gente não está ocupando hoje. Então, esse desespero pelo amanhã, ele vai falando muito mais de um controle, de uma insatisfação, do que propriamente de um cuidado com a minha vida, com o que eu quero para mim. Com alguma frequência, e eu acho que isso se estende a todos nós, estabelecemos expectativas sobre o dia do nosso casamento, o dia que a gente vai ter filhos, o dia da nossa formatura. A gente estabelece fantasias e projeções futuras dessas situações, porque elas são marcos e elas podem trazer grandes mudanças e ressignificam a vida, e por vezes ressignificam mesmo. Mas dificilmente essas experiências são tão boas quanto a gente fica fantasiando que elas vão ser. Se formar é incrível, vou ter uma profissão, mas também vou viver a angústia de concluir, de começar uma carreira, filhos, eu vou viver uma experiência de uma expansão de amor, de relação, mas também vou viver o revés da abnegação, do desgaste, do cuidar. Então, essas projeções de situações que tendem a resolver nossa vida, isso aí vai levar aonde? Parece uma fuga. Então, o meu hoje não tá legal, eu não tô gostando da vida que eu tenho, das relações que eu estabeleço. E aí, diante disso, eu começo a antecipar o que de bom poderia me acontecer. Bacana, é importante ser positivo. Mas o que é ser positivo e pensar em coisas bacanas que podem me acontecer, e o que é viver lá na frente, porque aí a vida só fica boa. Então, minha vida só será boa depois que eu me formar. Não tem chance nesse momento, considerando trabalhar o dia inteiro, ir para a faculdade à noite, não tem chance de eu ser feliz agora. Não? Com que tanta convicção você atribui que o amanhã vai ser muito melhor? Tem uma situação que eu vejo no consultório com alguma frequência. Às vezes as pessoas têm uma rotina de trabalho muito severa, difícil, e elas dizem assim: quando eu me aposentar, a vida vai ficar boa. Assim, numa perspectiva lógica, vai ficar boa, vai ter mais tempo livre. Mas considerando que você passou anos sem realizar uma atividade que você gosta, estando cada vez mais distante dos seus interesses, o que te faz pensar que você vai aposentar, vai dar um estalo e aí você vai ter clareza do como seguir e como ter uma vida prazerosa? Essa questão de depositar no futuro a resolução da vida, ela é muito traiçoeira, porque é um postergar do autocuidado, da realização consigo mesmo. Sim, algumas coisas podem melhorar num período em que eu tenha mais tempo livre, mas me conta uma coisa, por que só te é autorizado ter um hobby quando você for um aposentado? Quanto tempo da sua vida, então, está dedicado a apenas trabalhar e cuidar das suas responsabilidades? Então, vamos projetar vontades e realizações futuras, mas fantasiar a resolução de uma vida nessas situações é fugir do meu compromisso no hoje, no como eu estou levando a minha vida. Então, tem gente que ou tá lá na frente, na ansiedade,
projetando em experiências futuras, realizações e uma vida melhor, ou tem um outro lado que é a situação da catástrofe. Então, eu me vejo antecipando o que de pior pode me acontecer. E diante disso, a vida vai ficando cada vez mais restrita. Cada vez mais limitada, porque tá muito perigoso, tá muito complicado. Melhor não arriscar, porque se der errado, vai dar errado de uma maneira muito grande que eu não vou saber lidar. Então, eu também limito o meu presente, porque o amanhã pode ser muito perigoso. E nisso a vida vai passando. E mais do que episódios ou situações externas, a gente se dá conta de quanto o nosso pensamento, a nossa antecipação do pior ou de uma resolução nos impede de um agir ou de um ocupar o hoje. Olhando para minha realidade, que com certeza tem reveses. O que me é possível? Aonde eu consigo estar presente? Em que atitude ou escolha do meu dia eu estou inteira? Talvez no meu trabalho, talvez no convívio com os meus familiares, talvez no momento de uma refeição. Como me apropriar do meu hoje? Porque esse é o único recurso que eu possuo para lidar com as possibilidades do amanhã. E a ansiedade, ela é isso, né? Ela não é um órgão, ela é um pensamento. Se eu quero operar sobre ela de alguma forma, o caminho que eu tenho é me perceber como eu penso, aonde eu tô me ligando. Só que esse caminho, ele é trabalhoso, porque aí eu saio da situação em que eu justifico que o mundo tá muito difícil, por isso eu tô assim. Então eu vivo essa condição, porque se eu não me proteger, perigoso. Para me responsabilizar pela tendência de pensamento que eu ainda carrego em mim. O meu pensamento, ele dá a dimensão do que eu trago dentro de mim. Eu percebo o mundo a partir dos meus sentimentos. É impossível que alguém que está muito angustiado, muito negativo, possa ver o mundo com possibilidades. Ai, Verônica, quando se adoece, quando se passa por uma situação difícil, é complicado ver as possibilidades. Eu concordo. Às vezes esse lugar é difícil. E por isso a importância de pedir ajuda, de se conectar a uma espiritualidade e de compartilhar com alguém que confia que não tá bem. Agora, dizer que essa situação que você tá vivendo é porque as coisas lá fora no mundo estão muito ruins, é uma justificativa para você se manter no lugar. Diante disso, como eu me aproprio do meu hoje? Contemplando o que eu estou vivendo, realizando uma meditação, me ligando. Tem um conto de 2 monges, né? E a história conta que esses 2 monges, eles estavam em um outro mosteiro e caiu uma chuva muito grande. Então eles esperaram a chuva passar para voltar para o mosteiro deles. E aí, do momento em que eles estavam voltando para o mosteiro deles, eles viram uma moça chorando. E aí pararam e perguntaram. E ela falou: ai, por causa desse lamaçal que a chuva trouxe, eu não consigo atravessar para ir ao casamento de uma pessoa que eu gosto muito.
E aí um dos monges a pegou pelo colo e atravessou ela, e ela não precisou, não se sujou no lamaçal e pôde ir ao evento que ela queria. E eles continuaram caminhando e em algum momento o outro monge, que só assistiu o movimento, falou: você sabe que a gente tem voto de não poder encostar nas pessoas, você encostou naquela mulher. E aí o monge responde para ele: eu peguei a mulher e deixei a mulher do outro lado da rua e soltei ela lá. Você tá carregando ela até agora. Então ele nem encostou na mulher, mas o pensamento dele era tão pesado, tão punitivo, tão rígido. Que pensamentos são esses que eu carrego comigo, que me limitam, que me restringem, mais do que todo esse mundo aí fora e todos os reveses? Essa reflexão é um caminho para tentar se deparar um pouco com que sensações e sentimentos a gente não traz dentro da gente que precisam ser trabalhadas. Bom, falei bastante. Obrigada pelos que estiveram aqui, que acompanharam. Eu acho que diante disso a gente pode se encaminhar para o encerramento, agradecendo o auxílio espiritual e assim saudando a equipe dos mentores da nossa casa e nos despedindo. Que assim seja. Uma boa noite a todos.